Dentro do estudo das superfícies quádricas, podemos entendê-la através de duas definições. Primeira definição. Na matemática, de modo breve, as quádricas são o equivalente tridimensional das cônicas quando se movimentam no espaço. São conjuntos de pontos cujas coordenadas no L3 originam um polinômio de segundo grau, contendo no máximo 3 variáveis. Expresso pela equação geral ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais dxy mais exz mais fyz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero, onde os coeficientes à frente das variáveis são números reais e que pelo menos um dos 6 primeiros coeficientes seja diferente de zero. O termo quádrica é devido a essas superfícies serem escritas em termos dos quadrados de variáveis independentes e também é utilizado para figuras maiores com dimensões superiores a 3. Segunda definição. A interseção de uma superfície quádrica com um dos planos coordenados ou por planos paralelos a eles é uma cônica. Em casos particulares, a interseção pode ser uma reta, duas retas, um ponto ou o conjunto vazio. Tais casos constituem as cônicas degeneradas. Por meio da notação ou translação de eixos da equação, pode assumir uma das seguintes formas. Primeiro caso, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado igual a d, que são as quádricas cêntricas. Segundo caso, ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a cz, ax ao quadrado mais bz ao quadrado igual a cy, ay ao quadrado mais bz ao quadrado igual a cx, que são as quádricas não cêntricas. Para o nosso exemplo, ficaremos com as quádricas não cêntricas. Se as constantes a, b e c são não nulas, podemos escrever as equações nas formas canônicas. Isto é, mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a cz. Mais ou menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos z ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a cy. Mais ou menos y ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ou menos z ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a cx. Com a e b sendo números reais positivos e c real não nulo. Com isso, temos duas possibilidades. Os coeficientes dos termos de segundo grau têm sinais iguais ou contrários. Trabalharemos somente com os coeficientes dos termos com sinais iguais, isto é, a paraboloide elíptica. Iremos agora para os exemplos práticos. Gente, antes de continuar, de ir para mais um exemplo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar ele também. Para fazer essa sequência de exemplo, usaremos o teorema fundamental do paraboloide elíptico que fala z é igual a x² sobre a² mais y² sobre b². A seguir, faremos uma sequência de exemplos. Primeiro deles é z igual a x² mais y². Para esboço do gráfico, faremos x igual a 0, substituiremos na equação e assim teremos uma nova equação sobre a relação de y com z. Faremos o mesmo com y, igualando ele a 0 e substituindo na equação. Assim teremos uma nova equação e a relação de x com z. Após os dados dando os valores de -1, 0 e 1, poderemos fazer o nosso gráfico da paraboloide elíptico, a seguir com a Gabriele. Bem, pessoal, vamos lá para o primeiro exemplo, que é como dito anterior, onde z é igual a x² mais y². Bem, os pontos ele já deu na parte anterior. E agora a gente vai fazer o seguinte, como ele deu os pontos -1, 0 e 1, a gente vai traçar no plano cartesiano. Aqui, onde está, em x a gente traça do ponto -1 e 1, do y a mesma coisa, não esquecendo que tem o ponto 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente liga os pontos do -1 em y ao 0 e logo depois ao 1 em y. Agora a gente faz a mesma coisa no x. Do 1
Passa no zero, gente, não esqueça. E liga ao -1. E por último, a gente faz uma elipse ligando os pontos. Assim, formando um paraboloide elíptico de concavidade para cima. Neste segundo exemplo, veremos essa equação onde z é igual a -x² menos y². Daremos o valor de zero para x e y novamente, achando duas novas equações para melhor esboço do gráfico. A seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o segundo exemplo, onde o z é igual a -x² menos y². Bem, nesse exemplo, a gente vai perceber que a concavidade do paraboloide será para baixo, já que as duas incógnitas são negativas. Vamos lá. A gente já tem os nossos pontos, como foi mostrado no exemplo. Então, a gente só vai ligar, no caso, no y, -1 com 1, o 1 com o -1 no x, e não se esqueça do ponto 0, 0. Agora, a gente liga fazendo duas parábolas, ligando o ponto 0, tanto no y quanto no x, tá bom? E ligando os pontos, fazendo uma elipse. Embaixo. Logo, a gente tem um paraboloide elíptico de concavidade para baixo. Neste terceiro exemplo, nós temos uma equação onde temos uma constante, 2. Nessa equação, nós temos z igual a 2 mais x² mais y². Faremos novamente x igual a 0 e y igual a 0 para achar duas novas constantes para melhor esboço do gráfico e atribuindo os mesmos valores anteriores das outros exemplos para essas novas equações, sendo estes -1, 0 e 1. Então, pessoal, agora vamos esboçar o gráfico da equação z igual a 2 mais x² mais y². Como vimos anteriormente, estes aqui foram os resultados que obtivemos. Que quando y fosse y em relação a z, quando tivéssemos -1, teríamos 3. Quando fosse 0, teríamos 2. Quando fosse 1, teríamos 3. Então, vamos começar a esboçá-lo. Então, quando tivermos -1, quando o nosso y for -1, no caso aqui, vamos ter 3. Então, aqui, ó, vamos ter um ponto aqui. Quando o nosso y for 0, vamos ter 2. Então, quando o nosso y for 0, vamos ter o 2. E quando o nosso y for 1, teremos o 3. No nosso y for 1, teremos 3. Então, agora vamos traçar a nossa parábola. Agora, em relação a x. Quando o nosso x for -1, teremos 3. Aqui. Quando o nosso x for 0, teremos 2, no caso aqui. E quando o nosso x for 1, teremos 3. Aqui. Agora, vamos traçar a nossa parábola. E para finalizar, juntamos os pontos. Lembrando, pessoal, que aqui é sempre pontilhado.
porque esta é a parte onde não conseguimos enxergar, e a partir daqui já pode ser uma reta contínua. Só porque eu errei mesmo aqui. Neste quarto e último exemplo, nós temos 4x² mais 4z² menos y igual a zero. Dessa vez, o z está ao quadrado, então deveremos achar os valores em função de y. Faremos novamente x igual a zero e z igual a zero, para melhor esboço do gráfico em função de y. Atribuiremos os valores, dessa vez para z e para x, os mesmos valores menos 1, 0 e 1, e assim achando a relação de z com y e de x com y. Então, pessoal, agora vamos traçar o nosso gráfico de acordo com a equação 4x² mais 4z² menos y igual a zero. Então, de acordo com os nossos resultados, nós vimos que quando nosso z for menos 1, nosso y vai ser 4. Quando for 0, nosso y vai ser 0. Quando for 1, nosso y vai ser 4. Então, vamos traçá-lo no gráfico. Então, quando nosso z, aqui, for menos 1, nosso y vai ser 4. Então, aqui, ó. Vamos ter um ponto bem aqui. E aqui minha régua, linda, maravilhosa, da Hot Wheels. Então, vamos ter um ponto exatamente aqui. Quando for 0, nosso y vai ser 0. Então, outro ponto aqui. E quando for 1, nosso z for 1, nosso y vai ser 4. Então, vamos ter outro ponto bem aqui. Vamos traçar a nossa parábola. Que saiu gordinha. Em relação a x, quando nosso x for menos 1, nosso y vai ser 4. Então, quando nosso x for menos 1, nosso y vai ser 4. Então, vamos ter outro ponto aqui. Aqui, por conta do efeito do acúmulo. Por isso, desenhamos o ponto, traçamos o ponto bem aqui. Quando nosso x for 0, nosso y também vai ser 0. Então, continua outro ponto aqui. E quando for 1, nosso y vai ser 4. Então, aqui. Então, vai puxar daqui. Vou pegar a ajudinha aqui da minha régua. Nossa, vamos ter outro ponto. Opa, aqui não, aqui. E agora, vamos fazer a nossa parábola. Traçar a nossa parábola. Então, vamos ter aqui uma parábola. E para finalizar, agora, vamos traçar a nossa elipse. E aqui está a nossa paraboloide elíptico. Gordinha. Que com certeza vocês vão desenhar bem melhor, né? Aí, na casa de vocês. E em minha defesa, quero dizer que eu estou numa posição muito desconfortável. Finalmente, e por último, vamos falar sobre as aplicações na engenharia do paraboloide elíptico. As aplicações dos paraboloides são basicamente aqueles fenômenos onde o interesse é converger ou divergir os raios de luz e os sons principalmente. No caso de antenas, seria a recepção de sinais, por meio do reflexo dos sinais para o centro da antena. Como exemplo de aplicações, teríamos as antenas parabólicas, faróis de carros, fornos solares e radares. Eles podem ser feitos ou construídos a partir das propriedades do paraboloide elíptico. Mas observem, a estrutura dele também é utilizada em construções. Antenas e radares, elas refletem e recebem os sinais. Para falar um pouco sobre a propriedade, explicamos isso aqui. Situado um ponto luminoso no foco, os raios são projetados paralelos ao eixo e, reciprocamente, os raios que incidem paralelos ao eixo se concentram no foco.
Os parabológicos são os únicos em ter esta propriedade. E é isso. Fim. Obrigada.